O economista Roberto Macedo está conosco aqui no Cenário Econômico para discutirmos tudo isso. Professor, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer recebê-lo novamente aqui. O que nós podemos entender desse momento da economia, que tínhamos verdadeiramente dados concretos de retomada, até maio, depois tivemos o episódio da crise política que começou em meados de maio, exatamente no dia 17 e 18, e agora nós temos uma turbulência política que suplanta até a discussão econômica do país. Embora não tenha havido alteração na equipe econômica, a equipe econômica continua trabalhando da mesma forma, o Banco Central, a Petrobras está sendo saneada. Como é que a gente entende o país nesse momento? Olha, ele tem essas forças aí que mostram essa recuperação, você mencionou várias delas, né? Eu acrescento também o setor agrícola, que ele é muito importante. E quando saiu, se você recordar, o resultado do PIB do primeiro trimestre, que o setor agrícola puxou fortemente a economia, levando aquele 0,5% relativamente ao ano anterior, eu acho que os analistas aí não perceberam bem o efeito, porque eles falaram assim, mas no segundo semestre a colheita vai ser menor, certo? E o PIB agrícola vai diminuir, concordam? Eles avaliam pela produção, né? Isso. Agora, a gente de economia tem uma coisa que o pessoal aí comeu mosca, como diz. É que tem um efeito renda, certo? Esses exportadores agora estão recebendo dinheiro. E são bilhões de dólares, é muito mais que essas coisas do FGTS aí, certo? Isso vai penetrar na economia. Outro dia saiu no Estadão uma matéria do Google, né? Que o crescimento das vendas online estão crescendo mais, ele é maior nas regiões de produtos agrícolas, entendeu? Quer dizer, isso vai ter um impacto grande na economia. Eu ainda estou acreditando num crescimento de 0,5% esse ano. Agora, a indústria, eu olho um monte de gráfico, na pontinha tem vários melhorando, inclusive a indústria, certo? Então está melhorando mesmo. O que pode atrapalhar mesmo é o seguinte, essa coisa política, ela atua via os chamados índices de confiança, né? Que você tem o índice de confiança do consumidor, do industrial, do comércio, do setor serviço, certo? E aí, o consumidor, ele fica assim, né? Ele fica olhando o cenário e ele pode se retrair se ele sentir medo, né? Eu já fui presidente da Eletros, que é a Associação da Indústria Eletroeletrônica, e quando o âncora aí os âncoras dos programas de noticiário davam notícias ruins, né? As vendas caíam, entendeu? Porque o pessoal fica com medo. E os empresários do seu lado, eles também retraem os investimentos. Esse aí é que eu temo, né? Por isso que eu acho que quanto mais cedo se resolvesse esse desenlace, quer dizer, ou o Temer fica ou sai, tá? Eu sou a favor da saída dele, mas precisava resolver isso para dissipar essa incerteza política, entendeu? Porque se vota um dia, aí vem outra coisa do Janot que fica até setembro, mais uma denúncia. Isso contamina as expectativas. Eu acho que pelo lado produtivo a coisa estava indo bem. Bem assim, né? Menos mal, né? Porque nós já tivemos fases aí. Que tivemos uma inflexão, na verdade, na economia. Né? Houve uma melhoria, ela estava só caindo, começou a inflexão. A gente olha os vários gráficos na ponta da curva, o pessoal fala ponto fora da curva. Eu olho o ponto na curva, na ponta da curva, para ver se está subindo ou não. Uma ideia de tendência. Tendência. Quase todos os gráficos que eu tenho observado. Outra coisa também, você mostrou o dólar, né? O pessoal fica achando que, tentando especular com o dólar por causa da política, mas está sobrando dólar, né? Exportações suplantando essa queda de 0,5%. Esse dinheiro das exportações agrícolas, só faltava essa. Eu já, no tempo do passado, sabe lembrar que tinha muita crise cambial, né? Faltava dólar. Quando eu estive no governo, pedi dinheiro emprestado ao FMI, uma coisa humilhante que você ia lá. Eu achava que ia ser uma discussão sofisticada. Eu usei que eu aprendi como bancário, não que eu aprendi em Harvard, né? Você chegava lá e falava, não tem dinheiro em caixa, me empresta algum aí. Ficava, não vai. Você pedia até apoio político, né? Do ministro da Fazenda dos Estados Unidos e coisa assim. E você não tem, você até emprestou dinheiro para o FMI. Eu queria fazer uma pergunta sobre uma frase que, digamos, está até bastante usada nos últimos tempos, que é o tal do descolamento da economia em relação à política. Se nós temos todos esses índices e vinham até maio apontando para a retomada, uma retomada até mais vigorosa, porque o Brasil é capaz de produzir fenômenos que só acontecem aqui, ou seja, imaginava-se meio, poderia ser acima do meio. Eu tive um fato político, mas esse fato político mexe com a expectativa em relação à cadeira do presidente, sim, mas não houve nenhuma alteração de posição do governo em relação a medidas populistas, verdadeiras, aquelas gigantescas que vão mexer no caixa, não. A equipe econômica permanece. Por que está se cedendo ao noticiário político se eu tinha, digamos,
informações econômicas que davam sustentação à retomada? Não, aqui você tem que separar por setores, né? O setor agrícola não tem nada a ver com a política, que inclusive ele é muito voltado para o exterior, certo? Você depende de China. E a soja vai continuar crescendo o produtor. Aliás, ele quer que cresça, essa passagem. Então, eu acho que é um grande ativo da economia brasileira. Agora, o comércio e a indústria, porque o comércio vem do produto da indústria, eles são mais sensíveis, né? Então, aí tem essa contaminação que eu me refiro, que vem pelo lado da expectativa. A economia tem muita psicologia. Você, consumidor, você sabe, se você vai comprar alguma coisa, você quer saber se vai poder pagar, certo? E o industrial, se ele vai fazer um investimento, ele quer saber se vai dar lucro. Então, o cara fica assuntando, como diz lá em Minas. E aí pode ter efeito, certo? E os índices de expectativas, a coisa que mais me preocupa é ver os índices de expectativas que estavam caindo, começando na ponta da curva, né? Já dá uma virada para cima, entendeu? Não, para baixo, né? Eles estavam subindo. Eles estavam subindo. Estavam subindo. Expectativa positiva em relação à economia e agora... Isso, eles caminham junto do consumidor, do comércio, da indústria, certo? Do serviço. Agora, essa construção civil. Vamos falar de desemprego e de inflação, porque de alguma forma elas estão ligadas. Nós temos hoje uma inflação baixa, nós temos uma deflação hoje divulgada pelo IBGE, o IPCA foi uma queda de 0,23. É negativa, né? Para quem viveu a hiperinflação, o senhor sabe muito bem. O senhor estava no governo nessa época. Não, na saída do Sarney teve um mês que foi 83% de inflação. Ao mês? Num mês. Ao mês. Foi a maior inflação da história. Essas novas gerações não fazem ideia o que é 83% de inflação ao mês. Eu vivi isso aí, viu, professor? Eu era jovem. Eu também vivi. O senhor viveu no governo, eu vivi do lado de fora. Mas eu tenho ali hoje um problema de demanda muito claro no Brasil. As pessoas não conseguem comprar porque elas estão desempregadas, estão endividadas e os juros são muito altos, o que impede alguns que estão inadimplentes não conseguem crédito, ficarem inadimplentes por causa de uma crise. Tivemos 2 anos de PIB negativo. E por outro lado, eu tenho um crédito muito caro. Banco no Brasil não é fomento, não produz fomento de jeito nenhum e há muito tempo. Está fechando muitas agências aí, né? Não, sou cliente do banco, eu fico à procura de agência. E não fomenta nada. Como é que eu vou retomar a economia se eu tenho baixo consumo? Eu vou colocar todas as fichas nas exportações? Cabe tudo isso? Não, calma aí, é o seguinte. Você tem que entender que a economia caiu 3,8% no ano, 3,2% no outro. Então ela atingiu uma espécie de fundo do poço, né? Que aí ela vai por uma espécie de inércia, ela vai suprindo as necessidades do usuário de consumo. Você anda pelos estados, tem que caminhar para lá, para cá. Eles estão transportando o quê? Eles estão transportando bem de consumo, primeira necessidade. Então ela bate no fundo do poço, inclusive por essa razão, porque chega um ponto que o pessoal tem que comer, tem que beber, tem que dormir, transportar de um lugar para outro. Então ela bateu aí. Então ela batendo nesse fundo, ela começa a recuperar, entendeu? Então ela não está lá em cima para despencar mais, entendeu? Faz diferença, entendeu? Você não está no lugar onde você pode cair. Nós estamos, por exemplo, aqui no negócio da Bolsa, né? No auditório aqui. Como é que chama isso aqui? Centro de operações. Centro de operações. Nós estamos aqui numa posição, né? A gente poderia cair, mas se você estivesse lá embaixo, você não estava preocupado mais com queda, entendeu? E a economia está lá embaixo, entendeu? A situação é diferente, ela já tem um piso, né? Que é o piso das necessidades básicas, que as pessoas têm que tocar a vida, né? Não fica mal, é investimento, você sabe, e compra de bens duráveis. Se você olhar, a economia é o seguinte, eu dou muita palestra por aí, às vezes os caras estão preocupados com a economia, eu sempre digo assim, que setor que você está? Em que região que você está? Você está no setor agrícola da região do Mato Grosso do Sul, certo? Ou do Mato Grosso, né? Então você tem que olhar, que setor você está? Quando é bem durável e depende de financiamento, você fica mais vulnerável. Agora, se você produz alimentos, você pega as curvas de alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos, até cosméticos, que eu entendo que é uma necessidade básica, eles são muito mais estáveis, sabe? A indústria que tem crescimento. E aí, bate, o pessoal está lá embaixo, não tem medo de cair, entendeu? E a economia atinge esse piso e fica mais difícil, inclusive pela própria estrutura da economia, ela cair mais, entendeu? Mas eu tenho alto nível de inadimplência e boa parte, nós temos ouvido aqui os centros, a Serasa, o SPC, boa parte foi para inadimplência por causa do desemprego, de 2 PIBs consecutivos negativos. Em 2014 também já não tinha sido muito bom. E eu tenho muita gente agora, como é que eu vou reativar o consumo? Eu não tenho um nó do crédito hoje no país? Aí a questão é a seguinte, nós estamos falando de crescer 0,5%, né? Não é de crescer 2%, 3%. A inadimplência é alta, mas eu acredito que boa parte dela é questão de bens duráveis, que eu reconheço que é afetado mesmo. Eu já fui do setor eletroeletrônico. Vou te dar um exemplo, aliás. Eu trabalhei no setor eletroeletrônico, e lá tinha muita discussão com o governo, negócio de taxa de juros, né? Crédito, não sei o quê. Depois eu fui trabalhar no setor de gás, que vende basicamente botijões de gás, né? Lá não tinha nenhuma discussão sobre a política econômica do governo. Por quê?
tem alternativa, é necessidade básica. A gente discutia muito, que tinha empresas enchendo o botijão dos outros, coisa desse tipo, entendeu? Sim. Então, você tem... A minha tese é o seguinte, que você bateu no fundo do poço, e aí a economia fica só se reproduzindo, entendeu? Essas coisas de inadimplência já estão contabilizadas, e você está lá embaixo. A questão agora é você começar a sair disso. E a aspiração não é grande, é crescer 0,5% para esse ano, entendeu? Eu acho que tem uma boa chance. O senhor mantém a expectativa de 0,5%? Mantém a expectativa por causa dos movimentos recentes e pela renda do setor agrícola que vai penetrar na economia. Até porque... Posso estar errado, entendeu? Uma pesquisa da indústria diz que teve o consumo aparente de máquinas e equipamentos cresceu. Deixa eu te falar. No início de maio, houve a Feira Agrícola de Ribeirão Preto. Você sabe que é um acontecimento enorme. Gigantesca. Venderam 2 bilhões de máquinas. Isso em maio, hein? Quer dizer, já no segundo semestre. O pessoal fica falando da colheita no primeiro, entendeu? Tá claro? Esse é um bom exemplo. Quer dizer, no início de maio, venderam 2 bilhões de máquinas agrícolas. Só num local, hein? Então tem gente aí investindo. Agora eles vão começar a plantar safra, o governo financia, e eles estão com dinheiro, e eu acho que vai dar uma ajuda boa. Mas o drama mesmo está nos serviços e bem duráveis. Eu estou falando de geladeira, de fogão. Claro, essas coisas. Está mais em bens duráveis, né? Agora, o drama mesmo está na política. Aí que a coisa pega. Porque se continuar esse nhen-nhen-nhen, aí os índices de expectativa começam a se deteriorar, entendeu? Eu vou olhar mais os índices de expectativas, certo? Porque se cair muito, o pessoal vai aí, independentemente de endividamento, certo? De renda, de emprego, o pessoal trava mais. Mas será de novo uma oportunidade perdida, se a gente... Sim, mas esse pessoal de Brasília, esses políticos, precisa criar vergonha, né? E pensar nos interesses do país. Eles ficam lá, o Temer agora ele fica negociando verba para ter voto na Comissão de Constituição de Justiça, certo? E o país aí está meio sem comando, entendeu? Mas a economia, ela é suficientemente forte para ter o seu ponto de resistência, mas você não pode abusar disso, porque se a confiança deteriorar, eu acho que vem coisa pior. Professor Roberto Macedo, obrigado mais uma vez pela gentileza.